programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer para um bate-papo a professora Fátima Catunda Rocha Moreira de Andrade. A professora Fátima Catunda Rocha Moreira de Andrade é a atual secretária em exercício da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do governo Cid Gomes. Já foi secretária do Trabalho e Ação Social na gestão do governador Ciro Gomes de 1991 a 1994. Nascida em Fortaleza no dia 19 de janeiro, é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará em 1977, sendo também mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Em 1978, ingressou na Prefeitura Municipal de Fortaleza como assistente social, desempenhando suas funções até 1979, quando é convidada a ingressar nos quadros do governo do Estado do Ceará, na Fundação Proafa, onde exerceu sua carreira profissional como assistente social durante mais de 25 anos, exercendo os mais diversos cargos da chefia em sua área profissional. Professora Fátima, eu queria que a senhora me colocasse o momento atual da Secretaria e o que a Secretaria tem de novidade hoje em relação ao que era a Secretaria no passado. Em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de estar aqui no programa Destaque e dizer que a Secretaria, hoje, vive um momento totalmente diferente, digamos assim, de divisor de águas dentro de uma política social no Estado. A Secretaria, hoje, ela é fruto da junção da antiga Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo com a Secretaria de Ação Social, que surgiu a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, agregando essas duas políticas no sentido de poder aumentar a qualidade da prestação dos serviços sociais e, ao mesmo tempo, fazer com que a inclusão produtiva possa melhorar a qualidade de vida do povo cearense. Então, hoje a Secretaria ela tem a missão de executar 3 políticas públicas. A política do trabalho, a política da assistência social, que hoje é uma política pública, e a política da segurança alimentar. Todas as 3 áreas são os pilares da Secretaria, mas dentro de uma visão moderna de política social, excluindo totalmente a questão do assistencialismo, da caridade e dando uma nova roupagem às políticas públicas nesse sentido. Então, hoje a Secretaria vive um momento em que nós temos a política de assistência social já toda com seu marco regulatório definido pelo governo federal, tendo definido os papéis da União, do Estado e dos municípios. Dentro dessa política de assistência, hoje a Secretaria coordena no Estado cofinanciamentos, ou seja, repasses de recursos estaduais para que os municípios executem a política. O governo federal também faz esse cofinanciamento aos municípios. E hoje nós estamos em processo de implantação do Sistema Único de Assistência Social, fortalecendo esse Sistema Único de Assistência nos municípios, ou seja, dando assessoria, capacitando, repassando recursos às secretarias municipais para que elas possam exercer essa política. No âmbito do trabalho, nós estamos desenvolvendo programas que venham criar uma ambiência de empregabilidade para o jovem, para a mulher, para que as indústrias, as empresas cearenses, para as micro e pequenas empresas, para que crie campos de trabalho, para que o mercado de trabalho se abra mais para o jovem e para a mulher, que muitas vezes tem 3 vezes menos oportunidades do que o homem, do que os adultos dentro do mercado de trabalho, e oferecendo amplos programas de capacitação e de primeiro emprego, para que a gente possa modificar um pouco essa face de absorção de inclusão produtiva no estado do Ceará. Em relação a essa capacitação, como é que o Estado ele mantém núcleos próprios para desenvolver essa capacitação, ou ela faz convênio através de outras instituições para desenvolver esse programa de... Nós fazemos, inclusive, convênios com outras instituições. Nós temos convênio com a Faculdade Grande Fortaleza, para que eles possam treinar em laboratórios especializados, como nós temos, inclusive, em andamento, turmas que foram iniciadas recentemente em laboratórios de informática, dentro de uma capacitação moderna, para que esse jovem ele possa ter o mesmo poder de competição com o jovem que está na escola particular, o jovem que tem condições de pagar
um curso de aperfeiçoamento. Então, esses jovens que são oriundos da escola pública, que vêm da periferia de Fortaleza e da região metropolitana, eles encontram aqui essa formação de cursos para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. Então, a Secretaria age dessa maneira, ela tem parcerias, convênios com várias instituições de ensino, como também com OCIPs, com organizações sociais que possam servir de implantação de núcleos de formação para o primeiro emprego para essa juventude, que é o programa que nós chamamos de primeiro passo. É o primeiro passo para a cidadania, o primeiro passo para a oportunidade. Então, através do primeiro passo, o governo do estado executa a sua política de primeiro emprego para o jovem de 16 a 24 anos. Como é que é feita essa seleção, professora? Essa seleção, em primeiro lugar, tem que ser o nível salarial até meio salário mínimo, tem que estar na escola pública. Se não está na escola pública, a gente faz essa religação, mas tem que ser um jovem oriundo do ensino público. Nós temos 3 tipos de formação no programa Primeiro Passo. O bolsista, que é o aluno que não tem uma escolaridade regular, e ele passa de 6 a 8 meses recebendo uma bolsa para aprender no âmbito do trabalho uma formação. Temos a modalidade do estagiário, que é o menino que está no 2º grau. Esse que está no 2º grau, o governo do estado, inclusive, paga a bolsa para as empresas receberem esse menino. E temos o aprendiz, que é regido pela lei do aprendiz, em que ele é engajado nas empresas, nas indústrias, e ele, em horários, nos 3 horários, porque ele está na empresa, no outro ele tem a formação específica para aquela empresa e no outro na escola. Então, através dessas ações, das 3 modalidades, esse programa do primeiro emprego se desenvolve em parceria com instituições como nós temos com a FGF. Certo. Depois que esse primeiro emprego chega, que a pessoa faz esse curso, qual o nível da empregabilidade dessas pessoas? As empresas que continuam com esses funcionários que fizeram estágio, como é que funciona isso e qual é essa percentagem? A grande maioria, como ela já investiu, por exemplo, na modalidade do jovem aprendiz, ela passa um ano com o jovem dentro da empresa. Então, ela investe nesse jovem, porque ela assina a carteira do jovem pela lei do aprendiz, ela remunera dentro da carga horária de 20 a 30 horas de trabalho, e esse investimento, essa empresa, no geral, ela já aproveita aquele jovem e quando ele tendo um bom desempenho, ele já passa a fazer parte. Quando não, recebe um certificado para que se faça a intermediação no mercado de trabalho, porque a gente sabe que a grande dificuldade é romper com aquela questão, não trabalha porque não tem experiência porque nunca trabalhou. Então a gente busca romper com isso. Secretária, hoje nós vivemos num mundo globalizado e plano, em que de repente surgem várias profissões. As profissões que eram do passado, elas não têm mais empregabilidade e vão surgindo novas profissões. Num estado como o Ceará, e que está aberto a novos investimentos, grandes infraestruturas, novos mercados, e como é que a Secretaria trabalha pensando no agora e não no amanhã nem no ontem? Nós fazemos, em primeiro lugar, a gente tem sempre a perspectiva de romper com aquele paradigma que para o pobre, política pobre. Isso a gente vem buscando romper, essa cultura, oferecendo serviços sociais de qualidade melhor para que possa atender a população nas suas necessidades. Em segundo lugar, nessa área do trabalho e dentro do mundo do trabalho atual, a gente faz uma pesquisa, um levantamento dos arcos ocupacionais. O que é isso? A vocação de cada município, você treinar aquele jovem dentro daquela região, o que aquela região absorve de mão de obra. E dentro disso são montados os programas de capacitação, por exemplo, investimentos. A gente sabe que um estado ele só se desenvolve quando ele tem um investimento de sustentabilidade num parque industrial forte. E então o que a gente faz? Também dentro das necessidades como do Porto do Pecém, aquele complexo portuário industrial,
a gente busca saber quais são as profissões que demandam mais no mercado de trabalho, porque também nós queremos romper com aquele fluxo de que o jovem sai do estado do Ceará para ir para o Centro-Sul em busca de oportunidade. É preferível que ele se desloque de um município dentro do estado para outro do que ele sair do seu estado para ir para um estado longínquo. Então, nós buscamos fazer um perfil das ocupações dentro do mercado de trabalho cearense e investir nesse sentido. Por outro lado, o governo ele vem investindo na captação de indústria, de empreendimentos de sustentabilidade para o Estado, dentro das áreas vocacionais mais prósperas, como serviço e turismo, que são áreas que o Estado tem, o PIB do Estado tem uma participação maior nessas duas áreas de serviço, comércio e turismo. E também fortalecer a perspectiva de implantação de indústrias pesadas. Então, nós procuramos visualizar nesse sentido, direcionar essa capacitação para o primeiro emprego dentro do que o mercado está demandando, não ter aquela visão que o jovem e a criança é o país do futuro. Não, se não tiver presente, essa criança não tem futuro, consequentemente, esse país ou esse Estado, e buscando investir hoje numa visão mesmo de modernidade, de globalização, para que, e um exemplo disso é o que nós temos hoje nos cursos de capacitação, nos laboratórios de informática, na FGF nós temos um exemplo disso, você encontra aulas presenciais e aulas à distância, no sentido de suprir determinadas carências de formação. Então, isso é muito importante, a gente já formar, já ter uma política pública direcionada para essa visão de modernidade. Pois é, eu queria a sua opinião sobre a educação à distância, porque a gente, menos avisado, pensa que a educação à distância é uma coisa muito de agora, né? Mas, como todos nós sabemos, a educação à distância remonta às epístolas de São Paulo ou mesmo o simpósio de Platão. De lá para cá, ela vem desenvolvendo todas as tecnologias da informação e da comunicação presente hoje, principalmente na mão das pessoas desses jovens, né? Esses jovens são de uma geração em que a acessar a internet não precisa mais ter um computador, né? Acessar a internet você pode ser pelo telefone, por qualquer outro meio. Diz que daqui a pouco, segundo os mais otimistas, até a geladeira vai acessar a internet, porque ela vai mandar uma mensagem para você dizendo que está precisando, né, de ser abastecida. Isso faz com que essa educação como um todo possa ser universal. Ela pode, por exemplo, o aluno lá do IAMUNS e pode se matricular em um curso e pode assistir através da internet com vídeos hoje de excelente qualidade. Eu fico até admirado com a qualidade que se pode ter dos vídeos que são postados na internet, né, para você poder estudar e você ter a facilidade de encontrar o professor 24 horas por dia, 7 dias por semana. A secretaria pensa e entende isso, porque quando eu penso em secretaria, quando eu penso no Estado, eu lembro dos IAMUNS, ou eu lembro lá do meu Icapuí. Quer dizer, nós somos, e não existe mais esse espaço, esse tempo. Isso é uma nova ideia, é uma boa nova e para a educação como um todo, no seu entender? No meu entender, em primeiro lugar, o ensino à distância é o caminho inexorável de um ensino dentro da nossa sociedade. Nós ainda encontramos muito preconceito em relação ao ensino à distância, mas a gente vê hoje como se estrutura uma formação educacional e que o ensino à distância é uma ferramenta indispensável para isso. Nós temos hoje, dentro da Secretaria, 2 experiências. Uma com a FGF, que nós estamos desenvolvendo, e a outra com a instituição Gerar Negócio, em que nós estamos com uma experiência nos municípios do interior do estado do Ceará. O governo do estado ele vem investindo no cinturão digital. Nós teremos, eu acredito, que até o próximo ano o estado inteiro já dentro dessas infovias, dentro desse cinturão digital. Muitos municípios do interior já estão totalmente dentro dessa estrutura. Tauá, por exemplo, é um deles, que tem a cidade digital. Hoje, em toda a periferia, todo município, você encontra lan houses. Os municípios que hoje ainda têm deficiência de comunicação, que não têm
internet ou telefones celulares, os prefeitos já estão investindo nisso. O governador, inclusive, já disse aos prefeitos, já externou aos prefeitos que ele colabora naquele município, ele dá um percentual X para que o município possa se organizar. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma criança de 5 anos, ela é mais moderna do que nós da nossa geração, usa um computador, e hoje qualquer profissional que queira competir com efetividade no mercado de trabalho, ele precisa ter a questão da informática como uma ferramenta de utilização no dia a dia, com todos os recursos que você tem, os Twitter, os Skype, os MSN da vida, todas as ferramentas que hoje estão aí, elas estão dispostas também para que você seja mais competitivo na educação e no mercado de trabalho. Então, para mim, o ensino à distância, ele tem uma importância muito forte. Nós estamos já iniciando isso na Secretaria do Trabalho, vamos, inclusive, rever todo o nosso material pedagógico para que ele possa adaptar-se ao ensino à distância. E, ao contrário do que muitos pensam, é o ensino da modernidade, né? É o ensino da contemporaneidade, é o caminho que se deve seguir, sem perda de forma nenhuma da qualidade, porque tem as monitorias, as instrutorias que servem de condução para esse ensino à distância. Hoje, por exemplo, as videoconferências, as teleconferências, todas elas já facilitam e encurtam a distância. Por exemplo, você está aqui como secretaria, você pode negociar com o BID lá em Washington através das videoconferências, através de uma webcam dentro do computador. Então, esse é o caminho da educação. É um escritor chamado Gilberto Gildi, que escreveu um livro muito famoso chamado A Infinita Largura de Banda, que vai revolucionar o mundo, e que diz que quando ele fala, até o Bill Gates escuta o que ele fala, embora às vezes discorde dele, mas ele diz que a infinita largura de banda que vai revolucionar o mundo da educação, principalmente, se refere ao que o governo do Estado está fazendo nesse momento com o cinturão digital, né? Há a possibilidade de transmitir a uma velocidade de 8 megabits, por exemplo, que você transmite sinal de TV digital e por esse canal, significa dizer que você pode colocar qualquer vídeo ou qualquer professor em uma infinita largura de banda. Significa dizer também, e com a tecnologia avançada da televisão digital, com a possibilidade do retorno de lá para cá, que esse é o grande problema segundo o Gildi, porque há a conversa do satélite com a fibra ótica. Você coloca a fibra ótica no chão, mas tem essa dificuldade de conversar com o satélite. Mas quando for possível fazer isso, nós teremos, por exemplo, uma aula de sociologia, onde a gente vai conversar com os sociólogos, né, com o pai da sociologia, a gente vai conversar, e com os filósofos gregos, vai visitar o simpósio de Platão, e porque essa juventude também hoje, né, a senhora há de convir, elas estão impregnadas dessa rapidez com que elas fazem as coisas, né? Falam com 5 ou 6 ao mesmo tempo, né? Se comunicam em todos os meios. Lá na sua secretaria, sem ser a parte da educação, como a assistência social, que a senhora disse que hoje a assistência social é integrada, como é e que a secretaria hoje está exercendo essa função de integralidade nas suas... Hoje a política de assistência social, né, ela é totalmente descentralizada. Os municípios são os locais onde as coisas acontecem, onde se executam. Ao Estado cabe o papel de apoiar financeiramente, tecnicamente esses municípios e exercer a função, por exemplo, de abrigamento, como se fosse na saúde a função primária, secundária e terciária, né, em que as ações, por exemplo, do jovem em conflito com a lei, abrigamento de idosos e deficientes e de crianças abandonadas, o Estado também executa isso dentro de uma função mais ampla. Mas aos municípios, a política hoje é desenvolvida nos municípios, a parceria com esses municípios, lá existe o núcleo, que é o Centro de Referência da Assistência Social, são os CRAS, os municípios têm os CRAS. Nesses CRAS é executado a assistência à família. Hoje o Bolsa Família ele é informatizado dentro do CAD único, que é o cadastro único. Tem-se o controle da territorialidade, toda a família atendida tem o seu cadastro informatizado, com suas necessidades, com os atendimentos que foram executados.
E também existe um programa que o governo do estado executa com os municípios que tem um índice maior de mortalidade infantil, que tem índices altos de vulnerabilidade social, que é o PROARES. O PROARES é um programa de 65 milhões de dólares com recursos do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e em 80 dos 184 municípios estão sendo conduzidas a construção de equipamentos sociais, com treinamento dos recursos humanos, com equipamento desses prédios, para que a gente não programa de obras, mas para que a gente tenha o aumento da qualidade da prestação de serviço à população. Então, dentro desses equipamentos, nós temos os centros de educação infantil para criança de 0 a 6 anos, algum deles com berçário para atendimento de educação infantil, tem os núcleos de capacitação da juventude, que são polos de atendimento implantados nos municípios para treinar a juventude para uma atividade produtiva, e bibliotecas climatizadas e com um acervo de livros bastante adaptados também à região, e uma procura grande que eles têm, que são as quadras poliesportivas e os centros esportivos com pistas de skate, bicicross e tudo. Então, nós estamos já com 52 obras em fase de conclusão, mais em torno de 40 sendo iniciadas em 43 dos 80 municípios escolhidos. E é assim que a gente vem tentando romper esses paradigmas de uma política social que abandone essa visão de dar esmolas, de caridade, mas que a gente possa colocar essas pessoas dentro de uma situação de atendimento à sua cidadania. E, professor, em relação às creches, como é que está a história das creches que foram passadas, né, para as prefeituras? Elas já assumiram as 184 prefeituras? Olha, antigamente as creches, a ação social era que tinha programas de creche, mas com toda a modificação dentro da Política Nacional de Educação, as creches, lógico, a educação infantil, ela tem que ir para o âmbito do Ministério da Educação e das secretarias de educação. Então, houve toda uma transição no ano passado e esse ano. Todos 183 municípios assumiram, só restava Fortaleza, e Fortaleza assumiu já esse ano o programa de creches, que agora está sob a execução municipal, das secretarias municipais de educação. E, por exemplo, dentro do PROARES, nós construímos esses centros de educação infantil e os municípios, as secretarias municipais assumem essa educação infantil. Ok, professora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. A senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui no programa Destaque. Em primeiro lugar, é agradecer o espaço dentro do programa Destaque, que a gente sabe que tem uma audiência do povo cearense, e dizer que o governo do estado, dentro dessa área da política de trabalho e desenvolvimento social, ele vem buscando desenvolver o espírito guerreiro do povo cearense, de lutar por melhores condições de vida e ter o estado como parceiro disso. Tanto é que os municípios hoje têm sido os parceiros importantes na execução dessa política social que o governo do estado do Ceará vem desenvolvendo, e também instituições como a FGF, que vem sendo uma parceira importantíssima nesse trabalho de capacitação da juventude. Ok, agradeço muitíssimo a participação da senhora aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro convidado aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.